Considere uma prova com 10 questões de múltipla escolha, cada questão com 5 alternativas. Sabendo que cada questão admite uma única alternativa correta, qual o número de formas possíveis para que um candidato acerte somente 7 das 10 questões? Ora, o número de formas é interpretado aqui como o número de maneiras desse candidato marcar a folha de respostas. Então nós temos uma sequência de 10 questões que ele vai marcar, das quais 7 dessas 10 vão ser questões certas, ele vai marcar corretamente, e 3, evidentemente, ele vai marcar incorretamente. Então, o número de maneiras dele marcar essas 7 das 10 questões passa primeiro pelo cálculo de quais serão as questões, as 7 questões que ele vai acertar, porque claro que um candidato que acerta as 7 primeiras questões, por exemplo, não vai marcar essa folha de respostas da mesma forma que aquele candidato que acerta também 7, mas, por exemplo, as 7 últimas. Então, o primeiro processo de cálculo passa por determinar quais são as questões, né, o número de maneiras pelos quais o candidato pode acertar essas 7 das 10 questões. Mas também passa pelo número de maneiras que ele pode errar as 3 questões, no qual ele não vai acertar, evidentemente. Porque, como cada questão tem 5 alternativas, digamos as alternativas A, B, C, D, E, como múltipla escolha, uma questão que ele erra, digamos que a resposta correta para uma determinada questão seja a opção A. Então, errar essa questão significa marcar letra B, ou letra C, ou letra D, ou a letra E. Então, quando ele erra a questão marcando a letra B, é diferente de quando ele erra a questão marcando a letra C. Das duas formas ele errou, mas a forma de marcar a folha de respostas é diferente. Então, nós vamos passar pelo processo tanto de determinar o número de maneiras pelo qual a gente pode escolher as questões que ele vai acertar, como também passa pelo processo de determinar o número de maneiras de errar essas 3 questões outras que ele não vai acertar. Então, primeiro, para determinar as questões que ele vai acertar, como a prova tem um total de 10 questões e ele vai acertar 7, o número de maneiras de escolher a 7 no qual ele vai acertar é simplesmente dado por 10 escolhe 7, que é o número de maneiras pelo qual nós podemos escolher 7 entre essas 10 questões. Para cada uma dessas maneiras, agora vamos fazer as variações possíveis para o qual ele vai errar as 3 questões, então, que ele não vai acertar. Cada uma das 3, ele tem 4 opções de marcação, que são as 4 incorretas dentro dessas 3. Então, como ele tem 4 opções, uma vez que ele vai errar, então das 5 opções ele vai marcar uma das incorretas, como ele tem 4 opções para cada uma dessas 3, então nós vamos ter 4 vezes 4 vezes 4, que é o número de possibilidades dele marcar incorretamente essas 3 outras questões, né, tirando as 7 que ele acertou. Então esse é o resultado, 10 escolhe 7, vezes 4 ao cubo. Esse é o número de maneiras de se marcar essa folha de respostas, é o número de maneira de responder a essa prova acertando 7 das 10 questões. E aí, como esse resultado, da forma como eu escrevi, não representa ainda uma identidade com alguma das opções, não é exatamente igual ao que está escrito em alguma das opções, vamos manipular esse resultado. 10 escolhe 7, vamos fazer aqui um rascunho, é o mesmo resultado, pelas combinações complementares, que 10 escolhe 3. Ora, 10 escolhe 3, procedendo o cálculo, é 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 fatorial, que é 3, 2, 1. Fazendo aqui alguns cancelamentos, 3 com 9, 3, 2 com 8, 4, nós vamos ter 120. Então, 10 escolhe 7, nós vamos ter 120 vezes 4 ao cubo, que não é igual ainda a nenhuma das opções. Mas observe que 120 é a mesma coisa que 30 vezes 4, que multiplicado por 4 ao cubo, então eu posso reescrever como 30 vezes 4 elevado à quarta potência. E aí 4 elevado a 4 vezes 30, então a resposta correta, letra A.